Estudante, de Anton Chekhov, voz Iba Mendes. O dia fora a princípio bom, os melros gojeavam, além para o lado das lagoas ouviam-se como que soluços, de-se-iam lufadas animadas entrando em garrafas vazias. Uma galinhola cortou-a voando, o tiro que a perseguiu emboou longa e claramente pelo céu primaveril. Eis, porém, que, escurecendo-se a espessura do bosque, surgiu um vento forte, frio, penetrante. Finas agulhas de neve começaram a cair sobre os charcos. A floresta tornou-se ainda mais escura, inóspita, deserta, morta. Era o inverno. Ivan Velikopovsky, estudante da Academia Teológica e filho do subdiácono, voltava a casa após um dia de caça. Seguia pela senda dos campos que se inundavam na primavera, os dedos tolhidos de frio, o rosto afogueado pelas suas crestaduras. O repentino assalto hibernal lhe parecia anômalo, a harmonia das coisas de si ia quebrada, a própria natureza se sentia indisposta e por isso viera mais cedo o crepúsculo. A campina estava vazia, lúgubre. Apenas um fogo brilhava para o lado da ribeira, na horta das viúvas. Mais além, e mesmo além da cidade a 4 verstas, tudo estava igualmente engolfado na neblina gelada. O estudante lembrou-se de que de manhã, ao sair de casa, deixara a mãe sentada, descalça atrás da porta, a limpar o samovar, e que o pai, ao pé da estufa, tossia interminavelmente. Era sexta-feira santa. Como não tivessem feito comida, a fome torturava-o. Tiritante, pensou que o mesmo vento glacial raivara outrora nos tempos de Rurik, de Ivan o Terrível, de Pedro o Grande, e que reinara na terra russa a mesma execrável penura, a mesma desolação sob os tetos esburacados. No coração só havia a ignorância, a angústia de viver, a sensação de esmagamento, de abandono e de treva. Oh, todas essas dores já haviam reinado, continuavam a reinar, reinariam sempre, e o escoamento de mais um milênio não melhoraria a vida em nada. O estudante, que já não sentia pressa de entrar em casa, parou perto da horta das viúvas. Assim a chamavam, porque a cultivavam 2 viúvas, mãe e filha. A fogueira, por elas feita, crepitava com estalidos bruscos, envolvendo as terras amanhadas no círculo de luz. Vassiliça, a mãe, alta de estatura, rosto cheio, vestida de semipelica de homem, estava em pé ao lado da chama, pensativa. A filha, Glicéria, franzina, crivada de varíolas e tolinha, sentada no chão, lavava a marmita e as colheres. Acabavam de jantar, era evidente. Ouviam-se vozes de homens. Eram os aldeões que levavam os cavalos à ribeira para beber. Boa noite, disse o estudante aproximando-se. Já estamos no inverno. A velha estremeceu surpresa. Depois, reconhecendo o rapaz, sorriu-lhe. Você me espantou, disse. Não o reconheci. Você vai enriquecer. Puseram-se a conversar. A velha, que trabalhara em casas ricas, primeiro como ama de leite, depois como aia, exprimia-se com certa afetação, com um sorriso sério e resignado no semblante. A filha, pelo contrário, nunca saíra da aldeia, onde vivera maltratada pelo marido. Observara o estudante, pestanejando sem dizer nada. Sua fisionomia tinha a expressão dos surdos mudos. Ivan, achegando as mãos às labaredas, disse:
Em noite igual a esta, o apóstolo Pedro foi aquecer-se ao pátio. Certo, também naquela noite devia fazer frio. Ah, vovó, que noite terrível aquela! Noite infinitamente triste e longa. Olhou tudo em derredor, sacudiu a cabeça e nervosamente perguntou: assistiu sem dúvida ao ofício dos 12 evangelhos? Assisti sim, respondeu Vassilissa. Deve lembrar-se que na noite da Santa Ceia, Pedro disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que vás, mesmo com perigo de vida. E o Senhor respondeu-lhe: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, me hás de negar 3 vezes. Depois da ceia, Cristo angustiou-se no Jardim das Oliveiras e orou. O pobre Pedro, sucumbindo à fadiga, sentiu que as pálpebras se lhe tornavam pesadas. Não podendo resistir ao sono, adormeceu. Depois, você deve recordá-lo, foi nessa mesma noite que Judas traiu o mestre, beijou-o entregando-o aos carrascos. Amarrado, foi conduzido ao sumo sacerdote às chibatadas, e Pedro, acordando em sobressalto, exausto, agoniado, pressentindo que algo terrível ia suceder sobre a terra, seguiu-o. Amava Jesus profundamente e agora via de longe como o espancavam. Glicéria deixou cair a marmita, dirigindo para o estudante um olhar que se tornou fixo. Chegaram à presença do sumo sacerdote. Enquanto se fazia o interrogatório de Jesus, os servos acenderam no pátio uma grande fogueira para se aquecerem. Também Pedro estava entre eles, aquentando-se justamente como fiz há pouco. Tendo-o notado, uma criada disse: ele também estava com Jesus o Galileu, como para dizer que também ele devia ser interrogado. Certo, todos os que estavam ao redor da fogueira deviam olhá-lo com suspeita e maldade, pois que ele se perturbou e disse: não o conheço. Pouco depois, alguém o reconheceu como um dos discípulos de Jesus e disse-lhe: tu és um dos seus. Ele, porém, negou de novo. Pela 3ª vez, alguém se lhe dirigiu: não foi por acaso a ti que vi com ele no jardim? Pela 3ª vez, Pedro negou, e logo o galo cantou. Ao ver Jesus que, passando pelo vestíbulo, o olhava compassivo, Pedro lembrou-se das palavras que lhe dissera na noite da ceia, recordou-se de tudo, caiu em si, retirou-se e desatou em amargo pranto. Eu imagino um jardim sombrio, sem o menor ruído, e nessa calma, mal se ouvindo soluços, longos soluços. O estudante suspirou e calou-se pensativo. Vassilissa continuava a sorrir, mas de improviso um jorro de grossas lágrimas lhe brotou dos olhos, escorrendo-lhe pelas faces. Ocultou o rosto na manga como se envergonhasse de chorar. Glicéria, que fixava o estudante, enrubesceu. Seus traços tinham adquirido uma expressão de sofrimento agudo, como os de doente que se contém por não gritar. Os camponeses voltavam da ribeira. Um deles, a cavalo, passou bem perto da fogueira. Os clarões vacilantes da chama tremeram. O estudante deu boa noite às viúvas e pôs-se a caminho. Andava de novo nas trevas e as mãos se lhe inteiriçavam, não parecendo que daí a 2 dias seria a Páscoa. O jovem pensava em Vassilissa. Se chorava, devia haver alguma relação entre ela e tudo o que acontecera a Pedro na trágica noite. Voltou-se. A fogueira brilhava e rebrilhava solitária no negrume, já não se distinguindo nenhuma forma humana. Tornou a pensar em Vassilissa. Se ela chorara, se a filha se mostrara perturbada, evidentemente era porque havia uma ligação desses fatos, vividos há dezenas de séculos, como fatos atuais entre as 2 mulheres, essa aldeia perdida, ele mesmo e todos os homens. A velha chorava não porque a narrativa fora comovente, mas porque sentia-se semelhante a Pedro, com ele compartilhando profundamente das angústias daquela terrível noite.
De súbito, grande alegria inundou o coração do estudante. Teve de parar um momento para retomar fôlego. Sim, pensou, o presente liga-se ao passado por cadeia ininterrupta de acontecimentos consecutivos. E pareceu-lhe perceber as duas extremidades da cadeia, tendo tocado uma, a outra vibrara. Atravessou o córrego de balsa. Enquanto subia a colina da margem esquerda da ribeira, abarcou com o olhar as casas da aldeia natal e o crepúsculo onde luzia ainda fraco o rubro e frio crescente, e pôs-se a pensar que a mesma verdade e a mesma beleza que orientavam a vida dos homens nos jardins das oliveiras e no pátio do sumo sacerdote se haviam prolongado até então e constituíam aparentemente metade da vida humana e de tudo o que há neste mundo. Pouco a pouco sentiu que em si, na primavera de seus 22 anos, crescia um novo sentimento de juventude, de saúde, de força, a expectativa inefavelmente doce de misteriosa, desconhecida felicidade. A vida lhe pareceu maravilhosa, magnífica, cheia de profunda significação. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.